Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e neste episódio vou conversar sobre os impactos desiguais das mudanças climáticas, com a participação muito querida do Giovanni Ferri, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná e um amigo de longo tempo, porque inclusive Giovanni foi meu aluno na antiga Faculdade Estadual de Direito Norte Pioneiro, hoje o curso de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná, um curso de Direito muito respeitado, que forneceu brilhantes integrantes de diversas carreiras jurídicas, inclusive o Ministério Público do Estado do Paraná. Muito prazer em estar com você aqui hoje, viu, Giovanni? Os reflexos das mudanças climáticas deixaram de ser apenas um aviso, um alerta, uma previsão catastrófica de ambientalistas, meteorologistas, ecologistas. As mudanças sentidas muito fortemente, com ondas de calor extremo, secas prolongadas, chuvas excessivas, muitas vezes em locais e épocas inesperadas, são uma demonstração de que são efeitos concretos e reais. Com uma sequência de recordes sucessivos de aumento de temperatura e também dos invernos rigorosos em partes do mundo, que aconteceu em 2023, observam-se consequências globais do fenômeno. Segundo o relatório da Organização Meteorológica Mundial, ligada à ONU, o ano de 2023 foi o mais quente desde 1849. A temperatura global ficou 1,4 graus centígrados acima da média, pelas elevadas emissões de gases de efeito estufa. Embora o sol nasça para todos, a proteção contra os efeitos do calor excessivo muda conforme a classe social, a raça e a renda. Os mais desfavorecidos, socialmente falando, economicamente falando, as camadas vulnerabilizadas da população são as que mais sofrem, apesar de serem as que menos contribuem para a produção dos poluentes que afetam o aquecimento global. Em razão do aumento das temperaturas, alguns estados brasileiros foram afetados por longas estiagens, como é o caso dos estados do norte do país, sendo que no sul acontecem chuvas e alagamentos desproporcionais. A ausência de políticas públicas para lidar com a intensidade dessas catástrofes afeta de forma diferente os diferentes grupos sociais. Algo que precisa ser discutido nesta perspectiva, da forma diversa como isso tem que ser tratada, e, por isso, isso compõe, inclusive, o cenário da chamada sociedade de risco. Nós vamos lembrar aqui da obra do Ulrich Beck, que já falava disso, a respeito dessa desigualdade nas consequências, impondo sobre os que têm menos recursos maiores dificuldades, numa reprodução do racismo estrutural e outras formas de desigualdade social. Qual a importância de abordarmos esse tema a partir da noção de racismo ambiental? Como a legislação brasileira trata deste fenômeno nas suas normativas e nas decisões jurisprudenciais? As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o tema, a Resolução 123/2020 do CNJ, as ações que estão em julgamento no Supremo Tribunal Federal e as possibilidades de atuação do Ministério Público serão, então, debatidas neste episódio. Giovanni, seja muito bem-vindo. Um bom dia a todos.
É uma grata satisfação participarmos desse podcast da Escola Superior do Ministério Público. Gostaria de tecer uma especial saudação à doutora Sâmia Galotti Bonavides, coordenadora-geral da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, profissional da mais elevada capacidade. A doutora Sâmia foi minha professora no curso de Direito, com quem aprendi muito a respeito da realidade jurídica e, com certeza, os ensinamentos que ela me trouxe trago comigo nesta minha nobre profissão. Bem, eu sou promotor de justiça desde 1996, atualmente coordeno o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente da região oeste do Paraná. Sou doutorando e mestre em Direito Público pela Unicinos, do Rio Grande do Sul, e pós-graduado em Direito Ambiental pela Universidade do Paraná. Neste exato momento, inclusive, eu desenvolvo uma tese de doutorado acerca dos impactos das mudanças climáticas no cenário contemporâneo. Muito obrigada pelas palavras, Giovanni, e o Ministério Público é que ganhou muito com você, com a sua participação, com a sua pesquisa agora, com a sua atuação, principalmente, nesta área tão cara, não só ao Ministério Público, como à sociedade, né? Nos anos de 1980, a partir de uma polêmica gerada pela instalação de um aterro químico na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, numa região de população eminentemente negra, o sociólogo Robert Bullard cunhou a expressão racismo ambiental para retratar um determinado fenômeno, aquele que ele identificou que estava acontecendo. Giovanni, então explica melhor para os que estão acompanhando esse podcast a expressão e por que ela tem sido mencionada mais atualmente. Bem, o tema do racismo ambiental vem recebendo uma especial atenção da sociedade contemporânea, embora essa temática seja relativamente antiga, tendo surgido em meados da década de 1980 nos Estados Unidos. Ele envolve um tema ainda emergente no Brasil, o qual, inclusive, vem suscitando algumas interpretações equivocadas sobre o seu alcance e aplicabilidade. Como dito, esta terminologia ela foi cunhada pelo sociólogo Robert Bullard na década de 80, gerando o fortalecimento do movimento pela justiça ambiental, tendo fortes vínculos com a luta pelos direitos civis, então propagadas na década de 1960 por Martin Luther King nos Estados Unidos. O caso histórico que fomentou esse debate sobre o fenômeno do racismo ambiental ocorreu na cidade de Afton, condado de Warren, no estado da Carolina do Norte, em 1982. Ali residiam 16 mil habitantes, sendo 60% composto por afro-americanos, os quais viviam em condições de precariedade. Apesar de ser uma área altamente degradada, no ano de 1982, esta comunidade foi escolhida pelo então governador do estado da Carolina do Norte para a construção de um depósito de rejeitos químicos altamente tóxicos. Esta decisão governamental não foi aceita por aquela comunidade, acabou sendo palco de violentos protestos, que acabaram resultando em mais de 500 prisões dessa comunidade afrodescendente, e mesmo assim o depósito de rejeitos tóxicos acabou sendo instalado. Mas esse confronto de hábitos gerou um fortalecimento pelo movimento da justiça ambiental, forçando o governo americano a realizar vários estudos sobre implantações de aterros de resíduos perigosos em comunidades degradadas. E esses estudos provaram que 3/4 dos aterros perigosos nos Estados Unidos estavam situados em áreas de comunidades predominantemente afro-americanas, embora elas correspondessem a apenas 20% do total da população. Na atualidade, nós podemos afirmar que o tema da desigualdade racial ela está no cerne, então, do movimento pela justiça ambiental, de forma que esse fenômeno assumiu maior amplitude, estando diretamente relacionado à violação de direitos humanos. Portanto, num contexto amplo, o fenômeno do racismo ambiental ele envolve grupos de comunidades que não ocupam, muitas vezes, o centro do poder econômico e político, estando, então, mais suscetíveis à exposição de riscos e impactos
ambientais oriundos do processo de desenvolvimento. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos já se posicionou mais de uma vez sobre o tema do racismo ambiental no âmbito do continente americano. Em 2021, editou a Resolução 03 de 2021, né, sobre os vínculos entre a mudança climática e os desastres ambientais, que se tornaram muito recorrentes, ameaçando a fruição dos direitos sociais no âmbito mais amplo dos direitos humanos. E em relação a essas populações mais vulneráveis, que você mencionou aí na sua resposta anterior, inclusive porque a gente sabe que, dentre essa população mais vulnerável, o número de afrodescendentes, tanto nos Estados Unidos como também no Brasil, é um número muito expressivo. Giovanni, como este fenômeno do racismo ambiental se relaciona com o panorama social e jurídico brasileiro? Além dos desdobramentos históricos e sociológicos, como é que você vê que isso se reflete nesse nosso conjunto normativo? Essa questão é muito importante, tendo em vista o avanço das decisões das cortes interamericanas e também de direitos europeus. Nos últimos anos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem adotando diversas medidas para que os Estados-partes possam alterar os padrões históricos, tanto de discriminação racial estrutural, especialmente no tocante ao racismo ambiental, que afeta de forma desproporcional comunidades mais vulneráveis, levando muitas vezes determinados grupos a viver em situação de extrema pobreza e também num ambiente desigual. Muitas vezes, essa condição também expõe essa população mais vulnerável a riscos ambientais e também desastres naturais extremamente graves, né? Já em 2017, a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu a opinião consultiva 23/2017, quando ela reconheceu que o meio ambiente equilibrado representa uma condição necessária para a sobrevivência humana. Numa espécie de ecologização dos direitos humanos, a Corte Interamericana elevou a proteção ambiental a um novo patamar, correlacionando isto ao próprio direito à vida. Na oportunidade, ela reconheceu, então, que a degradação do meio ambiente pode causar danos irreparáveis à humanidade, de forma que isso vincula-se a um direito fundamental da sociedade. Esta mesma tendência foi seguida em 2021 pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, quando se reconheceu que o direito ao meio ambiente seguro, limpo e saudável constitui um direito humano essencial, estando diretamente relacionado ao direito à vida. Em 2022, também, a Assembleia Geral da ONU reconheceu o direito ao meio ambiente limpo e sustentável como um direito humano autônomo e universal, reconhecendo que o desenvolvimento sustentável, em suas diversas dimensões, social, econômica e ambiental, devem também garantir o pleno exercício dos direitos humanos para as presentes e futuras gerações. Como dito pela doutora Sâmia, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, através da Resolução 03/2021, também reconheceu o vínculo entre as mudanças climáticas e os desastres ambientais, que também afetam o exercício dos direitos humanos, as pessoas e comunidades menos favorecidas. Essas decisões conclamam os países, os Estados-partes, a implementar seus compromissos internacionais e aumentar os esforços para combater a crise ambiental, notadamente aqueles relacionados à mudança climática e à poluição ambiental. No cenário da mudança climática, doutora Sâmia, nós precisamos lembrar que há vários anos o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, vem alertando que as alterações do clima, potencializadas pelas ações humanas, vêm intensificando os desastres naturais em todo o planeta. Um relatório produzido em 2019 pela Universidade Católica de Louvain revela que os desastres naturais estão se intensificando em todo o mundo e apenas em 2019 nós tivemos 396 desastres naturais do planeta, com 11.750 pessoas mortas. Por outro lado, ainda no aspecto dos direitos humanos, nós precisamos registrar, também no cenário de impactos ambientais e sociais,
que as mudanças climáticas vêm gerando uma nova categoria de desastre humanitário, também estando correlacionada ao tema do racismo ambiental. Isto envolve os chamados refugiados ou migrantes ambientais, que vêm sendo afetados pelas intensificações de desastres naturais. Essa grave repercussão das mudanças climáticas vem forçando milhares e milhares de pessoas a migrar de suas cidades, de suas comunidades, de assentamentos, potencializando principalmente os mais vulneráveis. Um relatório produzido pelo Centro de Pesquisa de Desastres em 2019 revelou que esses desastres, principalmente inundações, tempestades, tufões tropicais, foram a maior causa, doutora Sâmia, de movimentos migratórios no ano de 2019. Isto atingiu 24 milhões de pessoas em 140 países, sendo maior que o fluxo migratório provocado, inclusive por guerras e conflitos civis. Isto revela, então, a gravidade do cenário de crise climática, né, notadamente com os seus impactos sobre essa população mais vulnerável e já estigmatizada. Em relação ao Brasil, o que o Brasil tem feito a respeito, né, nós precisamos registrar que as instituições brasileiras vêm caminhando no sentido de dar cumprimento às normativas, tratados internacionais e também decisões das cortes internacionais. Nós podemos citar como exemplo a recomendação 123/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda a todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Temos também a recomendação 96/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público, que igualmente recomenda a todos os ramos do Ministério Público brasileiro a observância desses tratados, convenções e protocolos internacionais, inclusive da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Problema muito sério e que, apesar das evidências muito fortes dos impactos, né, muitas vezes descomunais sobre a população, parece que ainda não existe uma consciência muito forte, nem de parte dos governos em lidar com isso de uma forma mais impactante, mais forte, né, que produza resultados mais imediatos, vamos dizer assim. Não sei se isso é possível, mas é o que a gente esperava, né? Como também de parte da própria população. Isso apesar dos inúmeros casos nos quais a gente pode observar o agravamento dessas questões ambientais, né? E da forma como elas incidem nas populações, principalmente as de baixa renda. Casos como a construção de hidrelétricas de Belo Monte, no Pará, rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, o colapso da mina de Salgema, em Alagoas, o derramamento de óleo nos rios do Paraná, por vazamento de uma refinaria da Petrobras, e tantos outros. Na sua opinião, para além desses casos de maior repercussão, a atuação do Ministério Público contribui, tem auxiliado para garantir os direitos fundamentais, em especial das populações mais fragilizadas, como também na proteção do meio ambiente para todos? Como é que você, Giovanni, avalia as dificuldades encontradas para uma efetiva atuação no campo extrajudicial, na recomposição dos danos ambientais e sociais? Estou falando do campo extrajudicial, quando isso só depende mesmo de uma atuação do Ministério Público. Não sei se você quer avançar também para o campo judicial. Sim, com certeza. Essas temáticas correlacionadas a desastres e impactos ambientais também estão interligadas com a ausência fiscalizatória e a ausência de planejamento urbano. São questões gravíssimas que vêm afetando principalmente populações mais expostas a riscos e vulnerabilidades.
Nas últimas décadas, o Brasil vem sendo palco de inúmeros desastres de grande magnitude, como já disse a doutora Sâmia, em decorrência de ausência de planejamento, falhas no setor de regulação, falhas na fiscalização ambiental e urbanística. Há exemplos já citados, como o rompimento das barragens de Brumadinho, em Mariana, em Minas Gerais, o colapso da mina de Salgema, em Maceió, Alagoas, que hoje é considerado um dos maiores desastres urbanísticos do Brasil. Nós podemos também relembrar e devemos registrar as ocupações em área de risco ocorridas no Brasil, exemplo da tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, doutora Sâmia, ocorrida em 2011, que resultou na morte de mais de 1.000 pessoas, muitas vezes esquecidas, e milhares de desabrigados. Também devemos registrar o outro caso que marcou o Brasil, a ocupação irregular da área de risco do Morro do Bumba, em Niterói, em 2010, que provocou a morte de quase 300 pessoas, as quais, num claro episódio de racismo ambiental, alocou pessoas sobre um antigo lixão desativado na década de 1980 pelo Estado do Rio de Janeiro. E aí nós vemos a responsabilidade governamental em alocar pessoas já vulnerabilizadas em uma área de extremo risco, evidenciando, então, uma tragédia anunciada que, hora ou outra, iria ocorrer. Tivemos, mais recentemente, também, nessa temática dos desastres, tragédias de Petrópolis, no litoral paulista, também no estado do Rio Grande do Sul, em que centenas de pessoas foram mortas e desabrigadas em decorrências de fenômenos climáticos extremos e, notadamente, por ocupações de encostas de morros e áreas de preservação permanente. Nesse aspecto, nós precisamos ressaltar que esses desastres são resultado de uma combinação de fatores que acabam potencializando a ocorrência desses desastres, que constitui, como eu já disse, verdadeiras tragédias anunciadas. Temos, então, uma combinação de fortes chuvas, ocupação de áreas inundáveis, fragilidade de encostas de morros, supressão da vegetação nativa, impermeabilização de solo, ocupação desordenada de encostas e margens de rios, ausência de política de planejamento urbano, déficit habitacional estratosférico, como vamos falar daqui a pouco, e também a instalação de comunidades vulneráveis em áreas de elevado risco. E como nós podemos buscar soluções a esses graves problemas, doutora Sâmia, graves problemas socioambientais que afetam a sociedade? O jurista Ricardo Lorenzetti sustenta que o meio ambiente ecologicamente equilibrado deve avançar além do Estado democrático de direito, visando a construção de um Estado socioambiental de direito. Somente assim, segundo o Ricardo Lorenzetti, que nós podemos, então, elevar a proteção do meio ambiente sob uma perspectiva de direito humano fundamental. Isso não é fácil, né? Essa perspectiva de um Estado ecológico exige realmente a atuação firme dos órgãos governamentais e principalmente do Ministério Público. Não constitui tarefa fácil dos órgãos jurisdicionais, principalmente do Ministério Público, fazer com que esse cenário se reverta, embora nós tenhamos vários mecanismos extrajudiciais e judiciais, a exemplo das recomendações administrativas, termos de ajustamento de conduta, mecanismo da ação civil pública, né? Ainda há necessidade de que o próprio Poder Judiciário também, né, assuma o seu papel preponderante na defesa desses bens ambientais difusos e coletivos de toda a sociedade, para que nós possamos, então, sair dessa simples perspectiva de um Estado democrático e social de direito em busca de um verdadeiro Estado ecológico que possa, então, ao mesmo tempo, compatibilizar a proteção ambiental e a proteção dessa sociedade, muitas vezes vulnerabilizada por conta desses impactos ambientais que atingem toda a sociedade. Perfeito, Giovanni. Essa questão do Estado socioambiental de direito, que você salientou tão bem, o próprio socioambientalismo, que
surgiu com a redemocratização do país, com a Constituição de 88, está muito relacionada à questão da nossa atividade econômica, da nossa vida social de uma forma mais sustentável. E a gente tem que lembrar que o próprio racismo ambiental não afeta apenas a ocupação de áreas rurais ou de preservação ambiental. Na verdade, a gente tem uma grande incidência, e você já falou a respeito disso, deste fenômeno, também nas áreas urbanas, com o que você já salientou também na resposta anterior, com a ausência de políticas habitacionais, de planejamento na ocupação do solo, né? Levando grupos marginalizados a modelos de ocupação em áreas de risco, que você também já falou a respeito disso, parcelamento irregular do solo, invasão de áreas de preservação ambiental, né? E ausência do poder público na oferta dos equipamentos urbanos e de políticas públicas. Isso tem deixado muita carga de responsabilidades na atuação do Ministério Público. Nós estamos conseguindo corresponder? O que nós precisamos fazer mais? E o que nós podemos esperar mais de respostas da população? Perfeito, doutora Sâmia. Esse é um tema muito sensível e caro às instituições públicas e, notadamente, ao Ministério Público. Ele envolve uma verdadeira simbiose entre direito ambiental, direito urbanístico e direitos humanos. Nós vivemos, na atualidade, um processo de estratificação social que também se arraigou à urbanização das cidades, indo além do espectro do direito ambiental. E mesmo com a evolução do direito ambiental e do direito urbanístico nas últimas décadas, a população menos favorecida, ela não conseguiu ser plenamente integrada às regiões melhores localizadas das cidades. E essas práticas históricas, que também remontam ao fenômeno do racismo ambiental, elas ensejaram um processo de segregação socioespacial dessas comunidades hipossuficientes e mais vulneráveis. E, como resultado, isso gerou uma alocação de grande parte da população pobre, da população vulnerável, para favelas, para cortiços, para áreas periféricas e afastadas da cidade, muitas vezes sem infraestrutura adequada, intensificando, então, o que nós chamamos de uma verdadeira segregação socioespacial e racial. Por que não dizer um apartheid urbano, doutora Sá? E nesse aspecto, o urbanista americano David Harvey tem uma obra muito interessante que se chama Cidades Rebeldes. Ele lembra que esse problema também afetou vários países, a exemplo dos Estados Unidos, ainda na década de 60, com forte raiz de estratificação racial. Harvey relembra que houve na década de 60 um processo de gentrificação e apropriação dos centros urbanos das grandes cidades americanas pela população rica, de maior potencial aquisitivo, gerando, então, uma estratificação, uma segregação de comunidades pobres, comunidades afro-americanas, para guetos, para regiões periféricas das cidades. Nós temos aqui, então, agregado ao problema do racismo ambiental, da segregação socioespacial, um problema de aspecto econômico, que estratifica, então, essas pessoas de menor potencial aquisitivo. E nós devemos lembrar também que, na atualidade, se enquadram, então, como caso de racismo ambiental, essa alocação de pessoas de maior vulnerabilidade, menor potencial aquisitivo, para locais passíveis de risco, de desastres. Locais sujeitos a inundações, a enchentes, deslizamentos de terras, áreas degradadas, locais insalubres, exemplo, já citamos, próximo de lixões, áreas industriais que recebem rejeitos tóxicos. E justamente nesse sentido é que o racismo ambiental, numa concepção mais ampla, ele se materializa, então, pela distribuição de ônus, de uma carga de ônus, para comunidades já vulneráveis, já degradadas. Isso acaba, então, acentuando
esses problemas ambientais, urbanísticos e sociais dessas comunidades. Então, esses determinados grupos sociais mais vulneráveis acabam sofrendo, então, um processo de estratificação, de segregação social em áreas periféricas das cidades, muitas vezes, então, sofrendo um processo de exclusão e fomentando uma desigualdade social. Existe um estudo muito interessante da ONU, em que ela alerta para o crescimento das chamadas zonas de sacrifício globais. A ONU alerta que algumas comunidades vulneráveis e determinados grupos que enfrentam discriminação, exclusão, condições de desigualdade social, seja por sua raça, por sua origem de país, por sua etnia, acabam, então, habitando regiões de maior risco de mudanças climáticas, riscos de desastres ambientais, sendo, então, concentradas nessas regiões sujeitas a locais insalubres e perigosos. Nós precisamos também lembrar, nessa tônica, né, da exportação de rejeitos tóxicos para países pobres. Essa é uma realidade, doutora Sâmia, vivenciada hoje por vários países africanos, que também retratam uma hipótese de injustiça ambiental. Países ricos que exportam seus rejeitos tóxicos e perigosos para países pobres, fazendo, então, com que essas medidas agravem essa situação de vulnerabilidade dessas pessoas já vulnerabilizadas. É o que a doutrina chama hoje de quimicalização da sociedade moderna. Uma população carente, hipossuficiente, acaba sendo exposta, então, a mais riscos de contaminação do que outras pessoas de classe mais elevada socialmente poderiam sofrer. E no outro aspecto também, sem querer me alongar muito, nós temos o problema do crescimento desordenado e também das ocupações de área de risco. Nós verificamos hoje no Brasil um claro descumprimento da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é a Lei 12.608, de 2012, e também da Política Nacional de Habitação de Interesse Social. Nós temos aqui, nesse espectro, doutora Sâmia, uma clara correlação entre pobreza, questões ambientais, discriminação e violação de direitos humanos. Para que o nosso ouvinte tenha uma noção, o Serviço Geológico Federal, no estudo vinculado ao Ministério das Minas e Energias, concluiu, no ano de 2019, que nós temos no Brasil 4 milhões de pessoas, pasmem, 4 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco, com potencial ocorrência de desastres. Esse mapeamento identificou 954 mil moradias de pessoas em áreas de risco. O MAP Biomas também, em 2012, num levantamento, apurou que entre 1985 e 2021, aproximadamente 35 anos, nós tivemos um salto de 350 quilômetros quadrados de área de risco em 1985 para 1.000 quilômetros quadrados de área de risco no ano de 2021. Esse dado assustador revela que o Brasil tem sido ineficaz na fiscalização, no controle do planejamento urbano, permitindo, então, que essa população mais vulnerável acabe ocupando essas áreas de risco, gerando, então, essas tragédias anunciadas que nós temos assistido. E, só para encerrar esse bloco, anexo a toda essa problemática de ausência de planejamento urbano, de políticas governamentais, nós temos um elevadíssimo déficit habitacional no Brasil, que hoje corresponde à falta de 5,8 milhões de moradias, com a possibilidade de incremento. Há um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas e do Sinduscom de São Paulo, apontando que, se não forem adotadas medidas governamentais, políticas públicas habitacionais efetivas, o Brasil poderá chegar em 2030, doutora Sâmia, com uma demanda habitacional de 11 milhões de moradias. E esse fator, por consequência, impulsiona também a ocupação de áreas de risco e fomenta o ciclo de vulnerabilidade dessa população menos favorecida, que hoje tem grandes dificuldades de aquisição de seu imóvel próprio, de sua casa, em locais melhores localizados.
Isso demonstra, então, essa saturação do ambiente urbano e um crescimento desordenado das cidades, que acaba, então, fomentando essa problemática dos desastres socioambientais, da ocupação irregular de áreas de risco e também dessa segregação socioespacial dessa comunidade mais vulnerável. Então, neste contexto da necessidade da gente, enfim, de haver qualquer tipo de intervenção para tentar mudar esse quadro, existem no Supremo Tribunal Federal diversas ações sobre política ambiental a serem apreciadas. Esse é o chamado pacote verde. Entre essas ações, nós temos hoje como destaque a ação de descumprimento de preceito fundamental 760, a DPF, que trata da política pública de controle do desmatamento, e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO 59, que trata do financiamento das iniciativas de gestão e manejo de florestas. A ministra Carmen Lúcia, relatora das ações em julgamento, alegou que há um estado de coisas inconstitucional na política ambiental brasileira quanto ao desmatamento da Amazônia. Está nas mãos do Supremo Tribunal Federal o poder de pautar um entendimento mais assertivo sobre o papel do Poder Executivo no que se refere às políticas ambientais, Giovanni? E o que mais haveria a fazer? Perfeito. A chamada pauta verde do Supremo Tribunal Federal vem justamente ampliando esse debate sobre a necessidade de efetiva proteção a esses bens ambientais, principalmente da defesa dos interesses difusos e coletivos que estão lá no artigo 225 da Constituição Federal. E as omissões no Brasil nessa temática vêm gerando diversas ações que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal. Como já dito, podemos citar a DPF 708, que trata do Fundo do Clima, a DPF 747, que envolve as resoluções do CONAMA, que foram revogadas, a DPF 760, que envolve o controle do desmatamento da Amazônia, a ADO 54, como citado, que envolve também plano de ação e prevenção de desmatamento no bioma da Amazônia, onde, inclusive, a ministra Carmen Lúcia reconheceu esse estado de coisas inconstitucional no Brasil e também frisou o caráter supralegal desses marcos internacionais que acabamos de dizer, que devem ser cumpridos obrigatoriamente pelo Brasil. Isso também foi reconhecido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ao julgar a DPF 708 do Fundo do Clima, em que ele reconheceu, né, que esses tratados e convenções internacionais envolvem, então, um caráter supranacional que devem ser observados pelo Brasil. E, como disse, o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, vem adotando medidas no sentido de tentar efetivar e dar cumprimento a esses tratados internacionais, a esses sistemas normativos, notadamente avançando na defesa das tutelas difusas e coletivas. Nós tivemos, nas últimas décadas, uma total mudança no sistema processual, né? Tínhamos até então um processo civil voltado para a resolução de conflitos interindividuais, e hoje nós temos um avanço nas chamadas tutelas coletivas e difusas, e aqui entra o papel principal do Ministério Público enquanto guardião constitucional desses interesses da sociedade. Penso hoje, doutora Sâmia, que o Ministério Público tem feito muito e pode fazer mais, principalmente através de duas medidas: a ação civil pública ambiental e a ação civil pública urbanística, esta que ainda é pouco utilizada pelo Ministério Público brasileiro. Como eu disse, nós temos hoje uma correlação muito grande entre problemas ambientais e urbanísticos, e o enfrentamento de todos esses problemas que nós acabamos de dizer passam pela necessidade de que o Ministério Público realmente utilize esse mecanismo da ação civil pública, como também o termo de ajustamento de conduta e as recomendações, no sentido de tentar buscar a implementação efetiva disso.
Digo mais, o Ministério Público, para fazer frente a esses graves problemas que nós passamos, precisa se especializar. Precisa realmente ter expertise através de grupos especializados, fomentar também planos setoriais para que ele possa, então, diagnosticar problemas em suas localidades e comunidades para esse enfrentamento. Cito como exemplo algumas medidas que nós estamos adotando aqui, na nossa regional, a criação de planos setoriais para identificação de áreas de risco, áreas de loteamentos irregulares, ocupações irregulares, no sentido de exigir, então, que o poder público, através de medidas efetivas de governança, possa reverter esse cenário, né? É a partir desse mapeamento, desse diagnóstico, realmente, que o Ministério Público pode enfrentar de forma efetiva esse problema, através dos mecanismos que estão à sua disposição, e para isso, realmente, precisa haver uma atuação mais efetiva do Ministério Público, também uma estruturação na sua atuação, principalmente nos grupos especializados. Penso hoje que a atuação individual do promotor em sua comarca dificulta realmente esse diagnóstico a nível regional. Para combater eficazmente esse problema, nós precisamos fortalecer grupos especializados nas áreas de meio ambiente e urbanismo, para que nós possamos, então, de forma efetiva, utilizar esse mecanismo da ação civil pública, que é muito eficaz para o combate a esses problemas ambientais e urbanísticos. Creio realmente que o Ministério Público pode fortalecer a reversão desse quadro, tem em seu favor mecanismos judiciais e extrajudiciais para que possa realmente fazer com que haja uma reversão desse cenário. Perfeito, Giovanni. Eu concordo que temos que nos fortalecer nesse diagnóstico regional, fortalecer efetivamente uma atuação que tenha uma abrangência maior sob o aspecto territorial, geográfico, porque efetivamente são problemas que podem transcender a localidade e mais, né? Podem se repetir e com isso uma atuação a partir de um grupo especializado, ela pode ser muito mais eficiente, muito mais eficaz, né? E nós estamos também sabendo utilizar melhor estes instrumentos, os instrumentos da ação coletiva, para enfrentar essas questões que são de direito coletivo e difuso. Muito obrigada, eu acho que são dicas importantíssimas, por isso eu quero agradecer muito a participação do Giovanni Ferri, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, pela participação e contribuição muito importante nesse episódio, e agora você tem aí um tempo para você fazer seu fechamento, se despedir dos convidados e falar mais alguma coisa que você acha que seja importante relativo a esse tema do racismo ambiental. Muito obrigado, doutora Sâmia, pela oportunidade de conversarmos sobre esse tema emergente que envolve o racismo ambiental e as repercussões sociais, ambientais e humanas das mudanças climáticas. Penso que nós temos uma tarefa muito difícil pela frente, no sentido de fazer com que o Ministério Público realmente exerça o seu papel constitucional na defesa desses interesses mais proeminentes da sociedade, notadamente para tentar reverter esse cenário de crise climática que vem ocorrendo desde a década de 80. Penso que o caminho realmente é o fortalecimento das instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, também uma atuação mais proativa no âmbito dos poderes executivos e legislativo. Temos que pensar no tripé da boa governança para que essas medidas efetivamente sejam implementadas. O que nós podemos concluir que, apesar dessa gama de direitos sociais e fundamentais, né, nós ainda temos dificuldades de implementação dessas políticas no Brasil,
e alguns segmentos menos favorecidos da sociedade ainda sofrem com um quadro de desigualdades sociais, notadamente no que tange ao meio ambiente equilibrado em suas diversas dimensões. Apesar do Brasil ter avançado nas últimas décadas em alguns aspectos, nós ainda precisamos adotar medidas que privilegiem a plena igualdade entre as pessoas, e esse quadro de enfrentamento exige ações estruturantes, seja do Poder Judiciário, seja do Poder Executivo, e também do Ministério Público, para que possa agir no sentido de mitigar essas disparidades que afetam essa população mais vulnerável, para que nós possamos, então, minimizar esses impactos das mudanças climáticas, do racismo ambiental, dessa segregação socioespacial, enfim, garantir que essas pessoas realmente exerçam com plenitude seus direitos humanos e fundamentais. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, inclusive, a você que está acompanhando este episódio até aqui, e lembramos que você pode curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, não se esqueça disso, assinando o podcast no aplicativo de sua preferência, para acompanhar a notificação de todos os episódios. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados, sugerindo um tema, encaminhando dúvidas ou comentários aqui para a gente no e-mail julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.